em vários trechos no Novo Testamento, ele falava com os seus apóstolos dizendo: é isso que eu vim para fazer. E o final da minha história aqui é obedecer e viver aquilo que está escrito. Por isso Jesus muitas vezes dizia: eu não vim o quê? Para revogar a lei. Diga: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu a palavra. Ele obedeceu. E o maior exemplo para nós, irmãos, de obediência é Jesus. E não tem como nós falarmos da ceia, celebrarmos esse momento, relembrarmos a vitória de Jesus, porque tudo o que hoje está sobre o nome dele, o nome glorioso dele, a grande vitória dele, a salvação que ele trouxe sobre nós, e aonde ele está agora, e tudo aquilo que ali na cruz, por obediência, ele realizou, tudo isso passa por um desejo dele de obedecer, de ser fiel até a morte e morte de cruz, pelo qual Deus deu a ele o nome que está sobre todo o nome. Quero que você leia um texto comigo. Hoje nós vamos falar desse ato de obediência, nós vamos aprender. Você precisa escolher se você vai ter um ato de obediência a Deus, a sua palavra, a sua voz, aquilo que Deus tem falado e revelado para você, ou você vai seguir o seu coração, ou você vai ouvir os homens, ou você vai ouvir seja lá quem for. Porque nós só temos essa escolha a fazer, e essa escolha faz toda a diferença na nossa vida. Então olha só, Mateus capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos bem rápido, do 39 ao 44. Jesus vai até o Getsêmani, ele já está a caminho de Jerusalém, né? Vai entregar a sua vida por amor de nós, e aqui ele está no jardim que ele costumava ir, e olha o que diz o verso 39, eu vou ler o 37 para você entender. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza, de angústia. Então lhes disse, ele não disse para todos, ele disse para os 3 mais íntimos dele, como você acabou de ouvir no versículo anterior, a Pedro, Tiago e João. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. A morte significava o ato de obediência, o ato final, a conclusão da obra. A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia. Diga comigo: Jesus revela aqui que na minha caminhada, assim como na dele, sempre vai haver uma luta entre o que eu quero e o que ele quer. Diga: entre o que eu quero e o que ele quer. E aí, verso 40, e voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo dizendo: meu pai, se não é possível este cálice passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Diga comigo: faça-se a tua vontade.
Você pode fechar os seus olhos, levantar a sua mão num ato profético aqui nessa noite e dizer assim: Senhor, mesmo que o meu coração e a minha mente sinta outra coisa, deseje outra coisa, resolva ir por outra direção, eu clamo, eu te peço, põe a tua mão sobre a minha vida, me desperta, me mostra, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais, para que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então diga: faça-se, Senhor, na minha vida a tua vontade. Diga: faça-se, Senhor, na minha vida a tua vontade. Aleluia, graças a Deus. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Muito bem. Irmãos, Jesus mostra claramente que nós temos esta batalha a enfrentar e essa decisão a tomar, e essa decisão ela é tomada dia a dia, ela é tomada hora a hora, ela é tomada minuto a minuto na nossa vida. Sempre vamos ter que escolher fazer a vontade de Deus em detrimento da nossa vontade. Vamos precisar dizer não para nós mesmos e sim para Ele, amém? Sim para a sua palavra, sim para as suas promessas, sim para a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque os sonhos de Deus, eles são mais altos do que os nossos, porque os pensamentos, aquilo que Deus tem preparado para nós, é muito mais nobre do que aquilo que possamos pensar, ser bom e agradável para nós. E aqui nós vemos Jesus revelando isso claramente. Numa luta muito grande que ele enfrenta, como homem, porque Jesus aqui 100% homem, ao mesmo tempo que ele era 100% Deus, mas não julgou com usurpação ser igual a Deus. Paulo nos revela isso. Antes ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Diga servo. Diga servo não escolhe, servo obedece. Então Jesus resolveu tomar a forma de servo, ele resolveu obedecer. Então, Jesus, ele aqui nessa luta, junto com os três mais íntimos dele, Pedro, João e Tiago, ele diz para eles: olha, minha alma está triste até a morte. Ore comigo, vigie comigo, porque eu estou num momento muito difícil como homem. Estou sentindo. Irmão, e a palavra de Deus diz que Jesus passou por tudo isso, para hoje, como Ele está à direita de Deus Pai, como nosso advogado. Diga: Jesus está à direita de Deus Pai, como nosso advogado, fiel. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que você passa. Ele entende a sua luta, porque Ele viveu aqui, porque Ele passou pelo que você passa, Ele enfrentou as lutas interiores que muitas vezes nós enfrentamos, Ele enfrentou aqui, Ele sabe, irmão, Ele sabe, por isso Ele intercede por nós diante do Pai, e não só intercede, como deixou na nossa vida, habitando dentro de nós, o intercessor, aleluia, o intercessor, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós. Que coisa maravilhosa, irmão. Então diga assim: eu tenho em Cristo Jesus toda condição, diga, toda condição de dizer, não só dizer, mas viver a vontade de Deus na minha vida. Eu posso dizer como Jesus disse: faça-se a sua vontade, não a minha, e de fato viver essa vontade. Eu tenho condição. Agora vamos ver
quais são as situações que Jesus revela desse momento do Getsêmani até a cruz, quando ele consuma o ato. Nós vamos ver algumas coisas a respeito desse ato de obediência, o que Jesus nos ensina que nós vamos ter que vencer e como fazer e como enfrentar isso. Jesus deixa revelado aqui. A primeira coisa, diga comigo assim: a primeira coisa que vamos ter que vencer é a manifestação da alma. Você sabia que sua alma tem uma manifestação? Quem já foi em manifestação aqui? Só o Adolfo é ativista aqui, mais ninguém. Quem foi em manifestação aqui? Levanta a mão. Claro que você foi, irmão. Nunca foi em manifestação? Não? Não foi lá na frente da prefeitura, lá, não, aumento de salário, aumento de salário, aumento de salário. Hã? Ou foi lá na frente do quartel? E graças a Deus você está aqui, porque teve alguns que não estão. Mas foi lá. E eu queria ter ido lá, irmão, não fui. Olha, estou falando ao vivo, hein? Perigoso me mandar prender. Não tem problema, não. Então presta atenção no que eu estou dizendo. A nossa alma, ela vai se manifestar. A nossa alma gosta de manifestação. Sabe? Ela gosta de se manifestar. Não, eu quero, não, vai, não faz, não, isso que é bom, é isso que é bom, é isso que é bom. A alma gosta de se manifestar. A alma gosta de querer se levantar dentro de nós e nos envolver, o desejo da nossa alma. E aqui nós vemos no Getsêmani que fica revelado e claro que Jesus tem uma luta interna. Diga, uma luta interna. Diga, a alma querendo se manifestar contra a vontade de Deus e a favor daquilo que é bom para ela, entre aspas. A alma gosta de se manifestar. E eu não sei você, mas muitas vezes aqui dentro de mim ela já tentou se manifestar. E vira e mexe ela tenta se manifestar. E o que nós precisamos fazer? O que Jesus fez. Usar as armas para vencer essa manifestação da alma. Por quê? Porque o ato de obediência, ele é contrário a manifestação da alma. Ela é contrária. Então a alma, ela não vai querer que você exerça o ato de obediência. Não é um negócio simples. Porque a alma vai querer, não deixa, não vai dar nada, não vai acontecer nada. Não tem problema. Você pode continuar do jeito que você está. Isso daí não vai dar nada, não vai mudar nada, não vai trazer problema para você. É aquilo que o diabo usou lá no Éden, quando veio para Eva, não é? Ele sentiu que a Eva olhava para aquela árvore, que a alma estava começando a manifestação. Não, né? Come, porque afinal é gostoso, não vai dar nada não. Olha só como é bonito, como é agradável. Então o que foi que aconteceu? A serpente falou, o que está escrito? Se eu comer eu vou morrer. E aí o que Satanás fez? Jogou uma palavra dizendo, certamente você não vai morrer. Você não vai morrer. E quem que é o pai da mentira? E ele estava mentindo. A manifestação da alma nos leva a abraçar mentiras, como se fosse verdade. A abraçar atalhos, como se fosse o caminho da vida. Aí o que foi que aconteceu? Não, você vai conhecer o bem e o mal, se você comer.
vai ser joia. E a Eva acabou alimentando, aceitando a manifestação da alma dela e comeu. É o que muitos fazem hoje, que muitos filhos de Deus fazem hoje. A palavra de Deus é clara: se você comer, você vai morrer. O salário do pecado é a morte. Foge da aparência do mal. E tantas outras coisas. Mas o que acontece? A alma muitas vezes se manifesta: não vai acontecer nada, pode ir. Só que depois. Então nós vemos que o ato de obediência, diga, é um ato de fé. Diga, não é porque sinto, é porque devo, é porque é o melhor. E mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não deseje, eu vou fazer porque eu sei, pela fé, eu creio que é o melhor para mim. Então diga assim: o ato de obediência é um ato de fé, contrário muitas vezes ao que sinto, ao que estou sentindo agora. Por isso que está escrito na palavra de Deus: o justo viverá pela fé. Está escrito no livro de Hebreus: o justo viverá pela fé. Querido irmão, nós não podemos ir por sentimentos, nós não podemos ir pelas manifestações da alma, nós precisamos ir por aquilo que está escrito, por aquilo que Jesus deixou revelado para nós. Porque nós vemos que, como Jesus realizou o maior ato de obediência, o resultado somos todos nós hoje aqui, lavados pelo sangue do Cordeiro, perdoados por Ele, com nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, e vivendo aqui como peregrinos, esperando o dia que a trombeta vai soar, e nós vamos subir para viver eternamente com Ele. Sabe o que significa isso? O ato de justiça, o final dele sempre, o ato de obediência, até mudei, né? O ato de obediência, o final dele sempre será vitória. Diga comigo: o ato de obediência, o final dele sempre será vitória. Ele pode não ser mais agradável aos olhos, ele pode não ser uma escolha tão fácil, e nem sempre é. Ele pode muitas vezes não trazer um agrado momentâneo ao nosso coração. No momento pode ser algo difícil, algo pesado, algo que eu tenho que abrir mão, que eu preciso pagar um preço, algo que não é fácil. Mas o final dele é uma vitória que ninguém poderá te tirar. É algo absoluto na sua vida. É algo de Deus na sua vida. O resultado é uma vitória plena, maravilhosa, poderosa na sua vida. E Jesus revela isso. Mas primeiro ele teve que vencer isso. Diga, a manifestação da alma. Segunda coisa que ele teve que vencer. Acompanhe um pouquinho mais para frente, Mateus 26, de 48 a 56. De 48 a 56. Diz assim a palavra do Senhor, olha aí. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prenda-no. E logo aproximou-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão,
sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Amém? Se você continuar lendo, Jesus vai dizer: eu estava sempre com vocês no templo ensinando, mas agora vocês estão me prendendo como se fosse um salteador, um ladrão, um bandido. E Jesus vai dizer no 56, no finalzinho, olha só: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Para mim escolher o ato de obediência na minha vida, além de vencer a manifestação da minha alma, que na maioria das vezes é contrária, eu vou ter que vencer também, Jesus revela, digo, o ambiente desfavorável ao redor. Nem sempre o ambiente que eu tenho ele é favorável, na maioria das vezes é desfavorável. Jesus já disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então ele está dizendo: olha, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno, o ambiente aí fora não é um ambiente bom, é desfavorável, desfavorável. Paulo vai dizer: basta cada dia o seu próprio mal. Então, Jesus aqui, você imaginou? Olha a situação, Jesus está revelando para nós. Ele chega, ele está no Getsêmani, enfrentando uma guerra contra interior, aqui dentro, aqui, dentro dele. Enfrentando uma luta, e aqui nós estamos chamando da nossa alma hoje, uma luta interna, enfrentando. Depois dele vencer isso, porque 3 vezes ele foi orar, as 3 vezes ele disse: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Não o que eu quero, mas o que tu queres. Diga: Jesus venceu. Ele permaneceu em direção ao ato de obediência que selaria tudo que a gente vê hoje, milhares e milhares de almas salvas, alcançadas, libertas e transformadas. Um ato de justiça, um ato de obediência. Agora, de repente chega quem? Diga, um dos 12. Diga, amigo. E Jesus não chamou, Jesus foi irônico aí, pastor. Jesus foi irônico, olha só. Falou: o que te trazes aqui, meu amigo? Não, Jesus não foi irônico não, irmão. Se você leu esse texto, achou que Jesus foi irônico, ele não foi. Jesus, ele amava Judas de verdade. E considerava Judas amigo de verdade. O que te traz aqui, meu amigo? E Jesus já sabia o que era. Então diga, traição. O ambiente totalmente desfavorável, ambiente de traição, ambiente de violência, porque estavam os varapau lá, todos os soldados lá para prender ele. E depois um ambiente de abandono, porque na hora que ele diz: olha, guarda a espada aí. Cortou a orelha do Malcom lá, né? Outro texto, outro evangelho diz que Jesus ainda pegou a orelha, ainda pôs a mão lá e curou, restaurou. Agora, olha só,
ele disse: põe a espada de volta, porque com espada você fere, com espada você é ferido. Esse não é o caminho, não é o caminho da obediência, não. O caminho da obediência é entender que não importa se eu estou no momento adverso ou no momento bom, o importante é que eu esteja escolhendo a verdade na minha vida e viver a sua palavra. Porque viver e ter o ato e escolher a verdade todo dia, esse ato de obediência, é fácil quando tudo vai bem. Agora, e quando não vai? E quando as coisas não estão indo bem? E quando eu estou numa situação adversa? E quando alguém falou de mim? Ou quando as coisas não foram como eu imaginei? Do jeito que eu pensei? Eu pergunto, o que você vai fazer então? Se tudo está bem, você escolhe obedecer. Se as coisas começam a não ir como você imaginava que tinha que ir, aí você começa a dar lugar à sua alma, que começa a se manifestar, o ambiente já não é propício, já estou numa luta, numa dificuldade. Irmão, infelizmente, todo ser humano, por isso a gente precisa tanto aprender isso, todo ser humano, quando as coisas começam a ficar difícil, em vez deles se aproximarem de Deus, através de um ato de obediência, dizendo: Senhor, eu não sinto de ir, eu não sinto de estar na igreja, eu não sinto de estar buscando, eu não sinto, minha vontade é ficar em casa, minha vontade é fazer outra coisa, a situação é adversa, não está acontecendo como eu gostaria, mas eu vou te buscar, eu vou te adorar, eu vou continuar, como Jesus fez. Não, eu vou. Não façam nada. E você sabe o que mais me intriga? O que mais me intriga nesse texto? E quase que enrolou a língua aqui. Sabe o que mais me intriga? É que Jesus diz para os discípulos lá: olha, ei, está tudo acontecendo esquisito. O Judas me traiu, vocês não estão sabendo, mas eu já estou. Vocês vão me abandonar, eles vão me prender. Ei, mas se eu quisesse, olha, irmão, se eu quisesse, eu podia pedir ao meu pai, ele mandaria aqui 12 legiões de anjos. Você entende? O que Jesus está dizendo? Eu escolho obedecer, mesmo que ao meu redor tudo diga para mim o contrário. Mesmo que tudo ao meu redor diga: não vale a pena você obedecer, não vale a pena você continuar, se levante, tire a espada, lute, corte a orelha do guarda, se revolte, faça alguma coisa. Jesus disse: eu abro mão de tudo isso. Eu só preciso de uma coisa: continuar obedecendo. E Jesus ensina para você, irmão, ei, olha para mim. Se você está num momento assim, a situação está difícil, a sua alma está aí se manifestando, você às vezes até pode fazer alguma coisa agora, tá? Às vezes até tem algum recurso na sua mão para você fazer alguma coisa. Jesus está dizendo: eu tenho, eu podia fazer agora isso, mas é a vontade de Deus. Se eu fizer isso, eu estou obedecendo, eu estou indo pelo caminho da obediência, que vai fazer toda a diferença na minha vida.
Irmão, digo, o ato de obediência move a mão de Deus e o poder de Deus para me sustentar a passar por qualquer adversidade, por qualquer ambiente contrário e vencer essa situação para a glória dele. Você entende o que eu estou dizendo? Jesus passou. E aqui ainda era o início. Porque Jesus sabia que ia piorar muito e piorou. Olha Mateus 26, de 59 a 64. Mateus 26, 59 a 64. E os principais sacerdotes e todos os do Sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas testemunhas falsas. Diga comigo, muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus: você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu exijo que nos diga, tendo o Deus vivo por testemunha, se você é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é o Senhor mesmo que está dizendo isso. Mas eu lhe digo que desde agora vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então aí você pode continuar lendo aí o que vai acontecer. Mas nós vamos parar aqui. Irmão, a coisa foi só piorando. Jesus foi parar onde? Lá junto com os sacerdotes, o sumo sacerdote, Caifás, Anás e todos eles lá. E o que acontece? Eles estavam procurando, procurando alguma coisa para acusá-lo, para condená-lo, procurando. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Nesse mundo aqui, você não precisa se preocupar com o que os outros dizem de você. Porque sempre vai haver falsa testemunha. Gente que vai querer falar, que vai querer te perseguir, que vai querer dizer um monte de coisa a respeito de você. Aí tem aquela frase que alguns dizem por aí, né? Falem mal, falem bem, fale de mim. Só que eu queria dizer para você o seguinte: na verdade, se Jesus foi perseguido, você vai ser também. Por isso ele diz nas bem-aventuranças: bem-aventurado os perseguidos. Os perseguidos. Por causa do meu nome. Porque esses escolheram o ato de obediência na vida, viver uma vida obediente, então eles vão padecer perseguição. Vai se levantar falsas testemunhas, pessoas que vão dizer: ah, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, ele é desse jeito, ele fez aquilo outro, porque você não viu, é isso, é aquilo. Vão falar, irmão. O que você precisa fazer? Diga comigo: ter convicção. Diga, convicção de quem você é, do chamado de Deus, da vontade de Deus e daquilo que Ele espera de você. Só isso, irmão. Só isso. E continuar trilhando, caminhando, vivendo, obedecendo. E o restante você vai ver, a mão do próprio Deus vai operar ao seu favor. Amém?
vai operar ao seu favor. E a morte, irmão, fica revelado aqui. Jesus já venceu, você vai vencer também. Por isso está escrito lá, e Paulo escreveu em Romanos, mas para você que está em Cristo, para eu, para você, para nós que estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor, porque você está nele, porque você escolheu obedecer. Então eu preciso ter convicção, independente de toda perseguição que possa haver, de toda mentira, de toda intimidação. Diga assim: a palavra e a promessa se cumprirá. Por que Jesus fez silêncio? Porque ele sabia que tinha que ser assim, e que não importava o que estavam dizendo dele. E quando perguntavam para ele, como perguntou aí o sumo sacerdote, diga pelo Deus vivo, você é ou não é o Cristo? Jesus olhou e falou: você está dizendo. Você está dizendo. E você está dizendo porque você viu algo. Aqui eu estou conjecturando, porque você viu, porque você está entendendo. Aí ele disse o quê? Desde agora você vai ver o Filho do Homem. Aonde? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmão, quando você olha para a palavra, o que a Bíblia diz para você, se você permanecer fiel e obediente? Qual é o teu fim? Qual é o teu fim? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse: viu uma grande multidão, todos diante do trono, diante do Cordeiro, com as suas vestes lavadas, aleluia, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, toda a terra está cheia da sua glória. Esses são aqueles que venceram. Esses são aqueles que venceram. Esse vai ser o seu fim, o meu. Não importa, irmão. Por isso, irmão, você, claro, nós vamos orar, nós oramos pelo país, oramos por tudo, oramos pela economia, oramos por todo, pelas famílias, oramos pelo Brasil, oramos, não é, pelo mundo, oramos por salvação na terra. Vamos orar, estamos aqui, temos uma missão muito clara, sabemos qual é a nossa missão. Mas eu estou dizendo para você, olhe para o ato de obediência de Cristo e faça o mesmo. Você vai ter que enfrentar sim as manifestações da alma, vai. Você vai ter que enfrentar o ambiente desfavorável, vai. Você vai ter que enfrentar aqueles que mentem, que falam as coisas sobre você, vai. Mas não deixe o caminho, não abandone o que é certo, não deixe a verdade, não deixe de crer, não deixe de obedecer, não deixe por causa daquilo que os outros estão dizendo. Quantos crentes hoje ficando pelo caminho, sabe por quê? Porque estão dando ouvido porque o irmão lá falou, porque o irmão falou isso, porque o irmão falou aquilo, porque o irmão disse isso de mim, porque o irmão disse aquilo de mim. Irmão, olha para mim, fique com aquilo que Deus disse que você é, porque aquilo que Deus disse que você é, essa é a verdade sobre você. O resto, irmão, é difamação que o demônio, o diabo põe às vezes na boca dos outros, não é verdade? Levanta, foi assim com Jesus, chamaram ele até de Belzebu, pai dos demônios. Chamaram. Agora pense, se chamaram Jesus de Belzebu, pai dos demônios, às vezes não vão dizer que você é isso, que você é aquilo, que você é... Não sei, irmão, não vou ficar falando nome aqui, mas falam tanta coisa. Você precisa permanecer obediente à palavra.
no caminho da promessa. Olha o exemplo de Moisés. Moisés, Deus falou para ele lá na sarça. O que Deus falou para ele? Vai lá no Egito que eu vou tirar o meu povo de lá e eu vou usar você. Estou resumindo aqui. O que foi que Moisés, qual é a escolha que Moisés tinha? Ter um ato de obediência ou ter um ato de desobediência. Ele estava ali, estava tranquilo, estava cuidando das ovelhas, tinha lá lugarzinho para dormir, estava tudo certo, salário caindo em dia, conta tudo paga, é ou não é? Não tinha boleto atrasado, estava tudo certo, estava ótimo. Só que todos nós nascemos para um propósito. Você nasceu para um propósito. Eu nasci para um propósito. Nós nascemos com um propósito de servir o nosso Deus. E servo, irmão, ele não, mesmo tendo a possibilidade de, entenda o que eu estou dizendo, ele não escolhe, ele obedece. Diga comigo, ele não escolhe, ele obedece. Amém ou não? É isso. E aí Moisés escolheu obedecer. Diga, Moisés escolheu obedecer. Qual foi o resultado dele obedecer? O povo saiu do Egito, Deus usou a vida dele, o povo saiu, ele andou com o povo no deserto. Alô, está funcionando ou vai parar? Então, o povo saiu do Egito, Deus deu a lei para Moisés, Moisés falava com Deus face a face, descia na tenda, pregamos esse dia aqui sobre a tenda do encontro. Foi ou não foi? Valeu ou não valeu a pena obedecer? Moisés levantou o cajado e o mar se abriu. Moisés feriu a rocha e a água saiu. Mas teve umas, olha só, por isso que você não pode marcar com essas coisas. Deixa eu ver o meu horário aqui, irmão. Eu preciso, já estou indo para o fim. Você tem que vigiar e tomar cuidado, sabe por quê? Porque Moisés, sendo o maior líder de todos os tempos, depois de Jesus, porque Jesus foi o maior, mas mesmo Moisés, sendo um dos maiores líderes que já existiram, ele continuava tendo que escolher o ato de obediência. Diga, escolher o ato de obediência. E Deus disse para ele numa altura lá, ele já estava cansado com o povo era teimoso, o povo murmurava, tinha tudo isso. E lembra, às vezes você vai estar em ambiente, o quê? O que você tem que vencer, que Jesus ensinou? O ambiente desfavorável. Gente reclamando, gente falando, isso aí vai ter. Agora escute. Deus falou para Moisés, Moisés, vai lá e fala a rocha. Presta atenção. Vai lá e fala a rocha diante do povo e a água vai vir de novo. O que Moisés fez? Feriu a rocha. Diga, feriu. Ele escolheu ter um ato de desobediência. Resultado do ato de desobediência, ele não entrou na terra prometida. Ele viu, mas não entrou. O ato de obediência abençoou e fez de Moisés o que ele era. Moisés jamais seria Moisés se naquele dia na sarça ele não dissesse: eis-me aqui. Você concorda comigo, sim ou não?
Moisés jamais seria Moisés se não tivesse dito sim para Deus aquele dia na sarça. Vamos pensar em Abraão. Deus chega para Abraão e fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Obedeceu. Diga, obedeceu. Ato de obediência. O que aconteceu então com Abraão? Ele se tornou o pai da fé, o pai de muitas nações. Ele seria Abraão se não tivesse obedecido? Não, ele ia morrer como Abrão, diga Abrão, mas não como Abraão. O ato de obediência mudou a história dele, mudou a vida dele, mudou o presente, mudou o futuro. E o seu ato de obediência, o seu, irmão, assim como o de Jesus mudou a nossa vida, mudou o presente e o futuro, o seu ato de obediência hoje, amanhã, depois de amanhã, e constantemente vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai mudar aquilo que você não pode mudar. E você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua história. E Deus escrevendo através de você a vontade dEle, o plano dEle, o projeto dEle. Isso só é possível com um ato de obediência. E Abraão, ele também teve um ato de desobediência? Teve. Ele teve também. Deus falou para ele que ia dar um filho para ele, a mulher dele chegou, não é? A alma lá se manifestou. Lembra da manifestação da alma? Você já é velho, eu sou velha também. Como é que é esse negócio de filho? E a mulher dele falou: não dá, olha a situação nossa. Eu vou pegar aqui a nossa criada, vou dar para você, você deita com ela aí, ela vai te dar um filho, e esse daí será o filho da promessa. Deus falou isso? Deus disse que seria assim? Não, mas ele foi e fez. E qual que é o preço do ato de desobediência? Você está vendo lá no Oriente Médio o que está acontecendo? O que é aquilo lá? São os descendentes de Ismael contra os descendentes de Isaac. Até hoje, irmão, todos querem o fim de Israel. E Deus, como Israel é a menina dos seus olhos, tem feito de Israel desse tamaninho, irmão. Israel, se bobear, não tem nem o tamanho do estado de São Paulo. Mas é uma potência mundial. E está lá, se defendendo, por causa de um ato de desobediência. Você vê como é que é sério isso? Eu podia falar outros aqui, mas eu vou parar por aqui. Vamos para o último ponto aqui, por causa do horário. Mateus 27. Abre comigo agora, 27, 41 a 44. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É o rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe querem bem. Porque ele disse: eu sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Sabe o que Jesus ensina? Diga assim: eu vou ter que enfrentar a manifestação da minha alma. Eu vou ter que enfrentar o ambiente que é desfavorável.
Diga, eu vou ter que enfrentar aqueles que se levantam, falam, mentem, dizem um monte de coisa, querem me desanimar, e eu vou ter que enfrentar. E por último, Jesus está dizendo, olha, diga assim, resista a todo ato de zombaria, insultos. Diga, permaneça focado na obediência. Às vezes as pessoas vão dizer, ué, mas você está tanto tempo lá na igreja, lá, o que mudou na sua vida? Ué, você agora está indo para a igreja, você não está vendo? Parece que as coisas piorou para você. Ou alguns que dizem, agora você é crente, está fazendo isso para dar uma disfarçada na vida de tudo aquilo que você já fez lá para trás, agora quer dar uma disfarçada. O povo começa a zombar, porque o inimigo zomba, mas você não tem que se preocupar com zombaria. Ei, olha para mim, irmão, presta atenção. Mesmo que o inimigo zombe ou queira zombar de você, continue obedecendo. Sabe o que Jesus fez? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o que dizem. O que você tem que fazer como cristão, quando os outros começarem a falar contrário, você tem que falar, Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão dizendo, não sabem. Faça como Jesus, continue obedecendo, obedecendo. Porque, e eu vou terminar aqui, irmão, é natural muitas vezes o mundo querer zombar de você. Zombar mesmo. Você já passou por isso? Sabe o que é zombaria? É quando a pessoa vê que você está crendo, tem fé, está esperando em Deus, e a pessoa começa a zombar dizendo, está vendo? Você está esperando até hoje, cadê o seu Deus? Cadê? Cadê? Cadê a mudança? Cadê? Por isso você vê o salmista dizendo lá, olha minha alma, espere em Deus, espere em Deus. Porque ainda você vai louvá-lo, você vai adorá-lo. Porque Deus é fiel, irmão. Deus nunca falha, Ele nunca tarda, Ele chega na hora. Se não aconteceu ainda, não é a hora nem o tempo de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele vai te sustentar através do seu ato de obediência, vai te sustentando, vai te fortalecendo, vai te ensinando, vai te moldando, vai fazendo você crescer, vai te preparando, porque quando a bênção chegar, você não só vai recebê-la, mas vai estar pronto para retê-la e não perder nada dela na sua vida. Você entendeu o que Deus está falando aqui? Porque se eu fico dando ouvido que os outros estão dizendo, não irmão, não dê ouvido não, Jesus não deu ouvido, estavam dizendo para ele, desce daí, tu não é o filho de Deus, o Senhor nos salvou, não fez um monte de milagre, desce da cruz. E ele podia descer. Aí eu vou te mostrar, você quer ver? Porque tem gente que é barraqueiro, né? Barraqueiro. Tem uns barraqueiros espiritual também, irmão. Tem uns barraqueiros espiritual, que você quer ver, você vai ver só. Eu vou orar, Deus vai pôr a mão em você. Olha, irmão, tem gente que entra nessas coisas, umas coisas que não dá para entender, sabe?
Tipo assim, eu vou orar para Deus pôr a mão no céu, você vai ver, vai voltar para você, você vai ver só. Irmão, só obedeça a Deus. Faça como Jesus, irmão, a ceia está aqui, nós vamos celebrar a ceia agora, porque Jesus obedeceu, o resultado é você e eu. É toda a igreja, toda a obra magnífica, maravilhosa, a vitória absoluta. E se você obedecer, o final é esse para você. O final é esse para você. E ninguém vai poder te tirar, nem o diabo, nada, nem os poderes, nem os governos, nada vai poder te tirar. Nada. Você entende o que eu estou te dizendo? Por isso é tão importante você continuar dia após dia, escolhendo o ato de obediência. Eu vou obedecer. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus falou para mim fazer, mesmo que os outros zombem, mesmo que os outros digam aonde está o seu Deus, eu vou continuar, irmão, porque um dia eles verão o quanto vale a pena obedecer a Deus e esperar nele. Você entende o que eu estou te dizendo? Porque na hora que eu terminei, nós vamos participar da ceia. Eu vou descer, tá? Se os irmãos forem mexer na câmera, eu vou descer já já. Vou dar um tempinho para vocês mexerem aí. Ó, escute. No ato de Jesus de obediência, ele venceu. Sabe o que foi que aconteceu, que os homens fizeram depois? O que foi que os homens fizeram depois? Colocaram 2 soldados lá, um de cada lado. Porque na hora que Jesus disse assim, está consumado, diga comigo, está consumado. Eu obedeci. Eu fiz o que deveria fazer. Naquele momento o véu do templo se rasgou. Tudo aquilo que outro dia eu preguei aqui, alguns mortos ressuscitaram. Não é? Escureceu, até o centurião disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Aí sabe o que eles fizeram? Diga assim, eles colocaram 2 guardas, um de cada lado. Por quê? Eles agora, sabe o que eles vão fazer? Eles vão vir aqui e vão querer tirar o corpo de Jesus daqui para dizer que ele ressuscitou, porque ele falava lá que ele ia ressuscitar. Então vamos pôr os guardas aí. Colocaram. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. O anjo desceu lá. Ficaram lá fingindo que estava morto. Os guardas. Já assistiu o filme que o cara finge que está morto para não morrer? Foi isso que os guardas fizeram. Ficaram quietinhos lá. Fingiram de morto. Aí depois foram lá e disseram, o homem ressuscitou mesmo. Ele falou, então nós vamos dar dinheiro para você fica quieto, hein? Você fala que eles foram lá e levaram o corpo dele. Você fala que eles foram lá, olha aí, ambiente adverso, mentira e etc, etc. Diga, sempre vai existir. Sempre, irmão. Não fique preocupado, fala, mas no Brasil tem muita mentira, tem muita corrupção. Em todo lugar do mundo tem, irmão. Aonde tiver homem, aonde o mundo jaz no maligno, em todo lugar tem. Todo lugar. Ei, mas você precisa fazer o seguinte, entender que a palavra de Deus, ela é palavra de Deus também em todo lugar. E que Deus é Deus em todo lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Obedeça. Obedeça. Tome hoje a atitude de obedecer. Sabe o que vai acontecer com você? A vitória virá.
Os outros podem até inventar uma história que não foi do jeito que foi. Mas é. Ele ressuscitou e está vivo. Ele apareceu para mais de 500 pessoas, depois subiu ao céu diante deles. Amém? Vamos lá, irmão, vamos participar da ceia. Cadê o pessoal do louvor? Muito bem. Irmãos, Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão. Ele partiu o pão e disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele em memória de mim. Lembra que você só está aqui porque ele obedeceu. E você só vai chegar lá se você obedecer. Não tem outro jeito. E do mesmo jeito ele tomou o cálice. Espera aí, deixa eu pegar um que tem aqui. Ele pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em quem? Em memória de mim. Memória de mim. Não em memória de um morto, mas em memória de uma obra, porque ele não está morto. Diga, nós estamos celebrando não a memória de alguém que morreu, porque ele está vivo. Ele morreu, mas ele está vivo. Mas nós estamos relembrando uma obra. Que obra? O ato maior de obediência já existente na face da terra. E que deve espelhar a sua vida e a minha, a sua atitude e a minha, a sua escolha e a minha. Amém? Então eu queria chamar os irmãos aqui, os obreiros, para me ajudar aqui em nome de Jesus. Se puder pegar aqui, por favor. Quem pode participar da ceia? Todos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está em plena comunhão com Jesus, com a sua igreja, você deve participar. Agora Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Se você precisa pedir perdão, peça, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você pede perdão, ele vai te perdoar. Precisa perdoar alguém, vai até ele, leva a ceia, pede perdão para ele, depois participa da ceia junto com ele. Irmão, isso é cristianismo. Isso é fazermos a escolha de obedecer. Esse ato de obediência que muda a vida. Amém? Que abençoa a vida. Muito bem. Então enquanto nós vamos adorando, você vai pegando, depois você segura aí que nós vamos participar junto, tá bom? Vamos lá. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu, comece a adorar Jesus, bendizer o nome dele. O Altíssimo. Aleluia. O mistério de Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Ele é lindo, irmão. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus meu. Ó quão lindo, ó quão lindo esse nome é. Adore, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Adore Jesus, adore, adore, aleluia.